31 de maio de 2025, sábado. Prosseguindo para o alvo em Cristo. Filipenses 3, 13 e 14. Leitura bíblica. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Reflexão pastoral. Ao longo de nossa jornada cristã, enfrentamos inúmeros desafios, conquistas, fracassos e aprendizados que nos marcam profundamente. Muitas vezes, é fácil ficarmos presos ao passado, sejam lembranças de erros cometidos, dores sofridas ou mesmo sucessos alcançados. Essa tendência pode facilmente impedir nosso crescimento espiritual e limitar nossa capacidade de experimentar plenamente os novos propósitos e oportunidades que Deus continuamente coloca diante de nós. Em meio a isso, o apóstolo Paulo oferece uma perspectiva poderosa e transformadora, encorajando-nos a olhar firmemente para frente, avançando constantemente em direção ao alvo estabelecido por Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo declara não julgo havê-lo alcançado, ele está demonstrando uma atitude humilde e consciente da realidade espiritual da vida cristã. Paulo compreendia claramente que a maturidade espiritual é um processo contínuo, uma jornada constante de crescimento, aprendizado e transformação. Não importa quão longe já tenhamos chegado ou quantas vitórias espirituais já tenhamos experimentado, sempre há espaço para crescimento, aprendizado e maturidade adicional. Deus deseja continuamente moldar-nos, aperfeiçoar-nos e levar-nos mais profundamente em sua presença e propósito eterno. O apóstolo nos apresenta uma estratégia espiritual clara e eficaz para avançarmos continuamente nessa jornada, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Esquecer-se das coisas que ficaram para trás não significa negar o passado ou ignorar completamente suas lições. Pelo contrário, significa decidir conscientemente não permitir que o passado controle, defina ou limite nosso presente e futuro espiritual. É uma decisão espiritual de deixar para trás culpas antigas, ressentimentos acumulados, mágoas não resolvidas, fracassos que causam vergonha ou até mesmo orgulho espiritual pelas conquistas anteriores. Essa atitude espiritual exige um exercício constante e intencional de perdão, graça, humildade e desprendimento emocional. Precisamos conscientemente perdoar aqueles que nos feriram, receber plenamente o perdão de Deus pelos nossos próprios erros, abandonar o orgulho das realizações passadas e aceitar a liberdade espiritual oferecida por Cristo para vivermos plenamente o presente e avançarmos rumo ao futuro que Deus tem para nós. Paulo afirma claramente que avança para as coisas que diante de mim estão. Isso significa que Deus continuamente coloca diante de nós novas oportunidades espirituais, novos desafios, novos aprendizados e novos propósitos para cumprirmos. Cada dia traz consigo oportunidades frescas para crescermos em amor, paciência, graça, perdão, coragem e confiança em Deus. Cada novo dia oferece-nos a chance de refletirmos mais claramente o caráter e a presença de Cristo em nossas vidas cotidianas. O alvo mencionado por Paulo é definido claramente como o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este alvo não é simplesmente sucesso material, reconhecimento humano ou conforto terreno. Trata-se de algo muito mais valioso, profundo e eterno: viver plenamente os propósitos eternos e soberanos de Deus para nossa vida, tornando-nos cada vez mais semelhantes a Cristo, experimentando profundamente sua presença diária e cumprindo efetivamente a missão espiritual que ele estabeleceu especificamente para nós. Ao compreendermos profundamente esse alvo espiritual, descobrimos uma motivação poderosa e constante para prosseguirmos na jornada cristã com perseverança, coragem e determinação. Não estamos simplesmente vivendo sem rumo ou propósito claro, estamos prosseguindo conscientemente em direção ao alvo eterno e significativo estabelecido por Deus. Essa compreensão profunda fornece-nos esperança constante, perspectiva espiritual renovada e motivação diária para prosseguirmos firmemente, mesmo diante das dificuldades e desafios constantes. É essencial entender que prosseguir para o alvo exige uma atitude espiritual constante e ativa. Não se trata simplesmente de esperar passivamente que as coisas aconteçam, mas de escolher diariamente viver em obediência ativa, confiança profunda e dependência contínua de Deus. Precisamos cultivar diariamente nossa vida espiritual através da oração sincera, meditação nas Escrituras, comunhão autêntica com outros irmãos e disposição prática para servir aos propósitos divinos com fidelidade e perseverança. Hoje, Deus está convidando você a avançar decididamente rumo ao alvo espiritual estabelecido por Ele em Cristo Jesus.
Não permita que culpas antigas, mágoas acumuladas ou orgulho das realizações passadas impeçam seu progresso espiritual hoje. Escolha conscientemente deixar para trás tudo que o limita espiritualmente, avançando confiantemente em direção ao novo e significativo propósito que Deus continuamente coloca diante de você. Experimente hoje mesmo essa liberdade espiritual profunda e constante oferecida por Cristo, avançando firmemente em direção ao alvo eterno estabelecido por Deus. Cada passo dado em fé, obediência e confiança plena levará você mais próximo à maturidade espiritual e ao propósito eterno que Deus tem para a sua vida. Que hoje seja um dia marcado por essa decisão espiritual clara e poderosa de avançar firmemente em direção ao alvo eterno estabelecido por Deus. Não permita que nada impeça seu progresso espiritual hoje. Avance confiantemente em direção à vida plena, significativa e espiritualmente madura que Deus já preparou especialmente para você. Oração. Senhor Deus, reconheço sinceramente que muitas vezes permiti que o passado limitasse minha caminhada espiritual presente e futura. Hoje, escolho conscientemente deixar para trás culpas antigas, mágoas acumuladas e qualquer coisa que impeça meu progresso espiritual. Ajuda-me a avançar firmemente em direção ao alvo eterno estabelecido por Ti em Cristo Jesus. Capacita-me a viver diariamente em obediência ativa, confiança profunda e dependência contínua de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Desafio do dia. Separe um momento especial hoje para refletir cuidadosamente sobre quais aspectos específicos do seu passado têm impedido ou limitado seu crescimento espiritual atualmente. Em oração detalhada, entregue conscientemente cada uma dessas coisas ao Senhor, pedindo-lhe ajuda para abandoná-las definitivamente. Decida hoje dar passos práticos e conscientes rumo ao alvo espiritual estabelecido por Deus, experimentando diariamente a liberdade espiritual plena e constante oferecida por Cristo. Se esta palavra falou com você, curta, compartilhe e ative as notificações em nossa playlist Palavra do Dia.